Cláudia Lobo Pinheiro, 54 anos, solteira, mãe de um filho de cerca de 30 anos. Trabalhava numa empresa de seguradora de veículos do centro do Rio há mais de 30 anos. E como há cerca de 4 ou 5 meses atrás, ela já tinha sido vítima de um assalto na porta da casa dela, um assalto com violência, onde o carro dela foi levado, ela ficou com medo de ter veículos. E depois desse dia, passou a vir de carona com colegas do trabalho. E foi o que aconteceu na noite de ontem. Ela vinha com uma das pessoas que trabalhavam na empresa onde ela trabalhava. Assim que estava chegando em casa, Beli, foi o momento onde esses bandidos fortemente armados chegaram para tentar fazer o roubo do veículo. Para que você tenha uma ideia, naquele momento, a pessoa que estava pilotando o carro se assustou, tá, Isabel? Ele não teria tentado fugir. Ele se assustou por causa do armamento pesado e foi aí que os bandidos atiraram e atingiram a vítima na axila. Ela acabou morrendo em frente a esse restaurante ali na Vila da Penha. Nesse exato momento, a gente está aqui no Instituto Médico Legal, como você falou. Agora há pouco chegaram aqui o irmão e a cunhada da Cláudia, né? Até a cunhada dela falou que eles não tinham condições de dar entrevistas, mas afirmaram que ela já vinha vivendo essa questão aí do medo da violência, principalmente ali na questão da Vila da Penha, onde os assaltos acontecem a qualquer hora do dia, manhã, tarde, noite e madrugada, tá, Isabelle? Eles chegaram aqui agora há pouco para tentar fazer a liberação do corpo. Eu vou tentar pedir aqui o J. Marcos Pereira para tentar mostrar. Eles estão aqui, ó, nesse canto aqui, tá, Isabelle? Ali naquele cantinho, por trás ali a moça loira é a cunhada e o rapaz de óculos virado aqui para frente é o irmão dela. Eles estão resolvendo nesse momento os trâmites aí para poder fazer a liberação do corpo, né? Ainda não se tem o local onde o sepultamento vai acontecer. Mas a própria polícia já afirmou que eles estão atrás de imagens de câmera de segurança, a Delegacia de Homicídios da capital, para tentar identificar esses criminosos. A gente sabe, né, Isabelle, até o nosso convidado aí no estúdio pode falar muito bem disso, que esses bandidos costumam ser os mesmos que agem numa determinada região e costumam se ter investigações das delegacias locais e até mesmo das delegacias especializadas, como a DRFA, a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, porque eles agem naquela região para levar esses veículos e outros objetos roubados para dentro da comunidade, que isso serve ali para a compra de drogas, armas e aumentar ainda mais essa questão da criminalidade. Ela não é a primeira vítima da violência do Rio de Janeiro e, infelizmente, não vai ser a última. E, como eu te falei, há cerca de 4 meses já tinha sido assaltada, de repente pode ter sido até pelos mesmos bandidos, né, Isabelle? E ontem, numa ação covarde de criminosos fortemente armados, perdeu a vida na zona norte do Rio de Janeiro, Isabelle Benito. Olha só, Caio, o Carlos, a gente estava falando aqui justamente do medo e assim, muitas vezes quando a gente fala assim, a pessoa reagiu, não é nem a reação, você vive tão à flor da pele que a gente já viu, às vezes, com imagem, fulano reagiu. Você viu a professora da última vez, muito próxima, onde que foi o Alex? Alex Gomes tem muito... A professora foi onde? Você lembra a professora, a atriz? Irajá, não foi? Marechal Hermes. E aí você vê que quando fala, não, a professora não reagiu, ela simplesmente, quando ela foi abordada, já vivendo a flor da pele, ela tomou um susto e o cara fez um disparo com o dedo menor de idade também, que é um medo. Simplesmente ela estava em cima do quebra-mola, ela passou sem acelerar, que os caras atiram. A gente não está falando, e que a gente já fala isso há anos aqui, há quantos anos a gente fala? Não estamos falando de uma cidade grande que não vai ter criminalidade. A gente está falando do poder ofensivo e violento de matar desse criminoso, né? Todas as vezes que eu interrogo esses monstros, né? Quando a gente prende esses monstros, eu interrogo eles, eu noto que eles têm uma característica de achar que a vítima tem que ter uma determinada conduta, ou A, ou B, ou C. Então, quando foge na mente deles daquela característica que a vítima tem que ter... Doutor, ela também então, acelerou, é isso? Eu só procuro entender as coisas. E eles falam isso? De forma, assim, para colocar nos autos, de forma minuciosa, para ferrar mais o cara. E aí, quando eles têm uma reação diferente daquelas que eles imaginam, eles se assustam ou por maldade, ou por susto, ou por tudo junto, e aí vão atirando na pessoa. Isso é um grande desafio do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é um dos maiores desafios do Estado do Rio de Janeiro. Não é o roubo de rua, que pode virar um latrocínio. Que é o maior medo da gente. Que é o maior medo das pessoas. Você não tem medo de ser levado do carro? Claro, você não quer que leve. Tudo isso envolve a arma de fogo. Isabelle, como é que se combate isso? Com policiamento ostensivo de abordagem, PM abordando e Polícia Civil investigando para que prendam essas pessoas, entendeu? Mas a Polícia Civil, como a gente sabe, está sucateada, não tem gente para trabalhar nisso, então você tem que cair em cima desses crimes mais graves, porque às vezes os outros você não consegue
apurar todos eles. Essa é a verdade. Então, assim, é um dos grandes desafios do Rio de Janeiro. Isso é uma maldade e coloca todo em xeque toda a segurança pública. Porque você pode ter toda a segurança do mundo. Se você vê um fato desse... Não, você fica desarmado. Isso pode acontecer comigo. Porque não envolve só aquela guerra do traficante com polícia, do ladrão com polícia. Envolve a vítima. Entendeu? Te pega, como se diz na gíria. Te pega. E com o repórter que vai contar a história, Caio, a gente sempre se apega na história de onde estava, como foi, quem é a pessoa. O Caio traz a história dela aqui pra gente, que é o que o SBT faz. Mas é uma vítima de latrocínio. Que você vê que é igual a gente. Não é, e tava onde? E tava com medo de perder, não é, Caio? Que isso você trouxe? Já pegava carona, já tinha medo, já vivia a flor da pele, porque já foi assaltado anteriormente. Aí você vê a família, parece que vai desenhando as histórias das pessoas, que a gente acaba, não só por empatia, pela morte, pela dor das pessoas que o Caio mesmo ouve no IML praticamente todos os dias, mas por você pensar, pô, eu passo na Avenida Brasil, eu passo, não é, Caio? A gente já até falou sobre isso aqui no SBT Rio. E sabe o que acontece, Isabelle? Quando a gente chega nos locais, a gente vê aquele termômetro da violência. Porque, por exemplo, ontem, logo depois deles terem atirado ali, tirado a vida da Cláudia, minutos pra frente, tipo um quarteirão à frente, eles assaltaram uma outra pessoa em frente a um colégio. E hoje pela manhã, minutos antes da gente ter chegado ali na Avenida Meriti, bem pertinho do restaurante Graça da Vila, as pessoas falaram, vocês vieram pra cá por causa do assalto que aconteceu perto do ponto de ônibus. Ou seja, num período de 12 horas foi a morte dela e pelo menos mais 2 ou 3 assaltos naquela região. A gente até viu, Isabelle, pelo menos 2 viaturas da Polícia Militar fazendo um patrulhamento ostensivo. Só que numa região onde se tem muitos assaltos, o patrulhamento ostensivo era para ter um número muito maior de viaturas. Só que infelizmente a gente sabe que o número de viaturas não dá para poder cobrir toda essa cama da violência. Então o cobertor acaba ficando muito curto. E a gente fala de um bairro ali, a Vila da Penha, que vem sofrendo com a questão da violência. Até porque muita gente diz que os bandidos chegam ali a qualquer hora e chegam de carro, utilizando fuzis, às vezes para poder roubar um telefone celular. Muitas das pessoas que a gente tentou gravar entrevista de manhã cedo, as pessoas falam o seguinte, não quero falar não, os bandidos são os mesmos, eu posso ser assaltado, eles podem fazer alguma coisa contra a gente. O direito de ir e vir das pessoas, eles vêm sendo impedido, o direito de se expressar e falar o que vem acontecendo, vem sendo impedido também, porque a violência está ali, bem pertinho de casa, quase na porta da residência, e os bandidos tirando a vida de pessoas inocentes. A gente fala de uma mulher de 54 anos que trabalhava mais de 30 anos dentro de uma mesma empresa, uma sonhadora, querendo tudo de bom e do melhor para os filhos, aí fica essa situação, A família está lá do outro lado, o desespero da família, né? O irmão dela agora, ligando o pessoal da família, tentando contar aí o que vai acontecer a partir de agora. Eles disseram a princípio que não conseguem falar com a gente, estão nervosos. O rapaz que estava com ela da empresa, Isabelle, ele está a poder de remédios. Ele não conseguia acreditar. Isso porque, nesse período que ele já vinha dando carona para ela sempre falava da violência que ela sofreu alguns meses atrás, quando teve o carro roubado, e os bandidos também foram extremamente violentos. E agora tiraram a vida de uma mãe de família que morava ali, ela e o filho, há alguns anos, e é um filho de cerca de 30 anos que vai sofrer a perda da mãe, o irmão, a cunhada e todos os familiares, né, Isabelle? Notícias tristes que, infelizmente, sempre a gente acaba retratando aqui no Rio de Janeiro.